Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores da rede e você que nos assiste aqui para aprender mais. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do micro ao macro. Eu sou a professora Sumaia, este é o meu sinal, e estou aqui com a Natália de Libras. Olá, Natália, tudo bem? E daqui a pouco a Carol também, fazendo a tradução das nossas Libras aqui, beleza? Em Libras. E vamos começar o momento da nossa atividade, que nós estamos aí, atividade 3, finalizando esse processo. Então, a aula 10, nós estamos fazendo a sistematização da parte 2. Então, o nosso aprofundamento, ciência em ação, que você já sabe, a área de ciências da natureza e suas tecnologias, a unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo, e o nosso componente que eu já comecei introduzindo, do micro ao macro, beleza? Bom, então nessa aula de sistematização, parte 2, a gente fez aí todo o roteirinho na última aula, da parte 1 de tudo que a gente viu, tá certo? De uma forma super, mega, hiper rápida, porque foram em 8 aulas aí pra gente detalhar o assunto, falamos sobre cinética, entramos em equilíbrios gasosos, depois em equilíbrio iônico, nossa, a gente fez aí uma rota, depois entramos em pH, né? Entramos aí nesse equilíbrio iônico, a gente estudou o equilíbrio iônico da água, né, a concentração de íons, o produto iônico da água, que é dada pelo Kw, e aí a gente entrou aí. Então, essa parte da nossa, essa parte 2, ela vai falar justamente dessa parte de equilíbrio que nós estudamos. Então, a gente dividiu em parte 2, porque se fosse só uma sistematização, uma aula só, ia ficar com muita coisa, tá certo? Bom, não esqueçam, então, de pegar aí o diário de bordo de vocês. Coloquem a data que vocês estão assistindo a essa aula gravada, o nome ou o título da aula e, claro, anotem suas dúvidas quanto à aula e não esqueçam de avaliar aí a nossa aulinha, tá certo? Bom, então vamos começar aí a nossa aula falando das habilidades. Então, as habilidades, como a gente está falando de sistematização, a gente vai ver aí as abordagens que nos permite analisar diversas formas. Então, nós temos praticamente aí todas as habilidades das quais a gente estão propostas aí dentro do nosso aprofundamento. EM13, CNT 202, EM13, CNT 301, M13 CNT 302, M13 CNT 303, depois os eixos estruturantes EM e F CNT 01, EM e F CNT 02, EM e F CNT 03, que é justamente sistematizar, tá certo? Bom, e por fim, identificar e explicar essas questões também, como a gente abordou, M e F CNT 07. Bom, qual é o momento, então, da nossa atividade 3? Sistematização. Então, a gente está findando aí a nossa atividade 3, tá certo? E para findar essa atividade 3, eu vou ter aí na nossa próxima aula uma conversa aí com uma montanhista, tá certo? Que vai contar pra gente os segredinhos de como escalar, tá certo? Então, a gente trouxe aí uma convidada, mas para nossa próxima aula, não é na aula de hoje, beleza? Então, aí vocês vão ver toda as nossas aulas elencadas, a aula 1 até a aula 10, que é a aula de hoje, sistematizando a atividade 3, parte 2. Então, nós vimos aí até a parte de equilíbrio químico, até a aula 5, mais ou menos, que nós estudamos. Então, a gente vai ver hoje da aula 6 em diante, beleza? Vocês estão prontos? Então, vamos lá. Então, só para a gente entrar no clima, a gente começou falando lá na introdução sobre a nossa atividade 3, que foi falar sobre a vida nas alturas, tá certo? Então, o que acontece quando a gente se propõe a fazer escaladas, o que acontece nesse inteirinho aí dentro do nosso sistema planetário. Então, quando a gente percebe que a gente está falando aí das montanhas maiores que nós temos aí, são os 7 maiores, a gente falou sobre
Everest, falamos sobre os acampamentos base no Everest, que são para aclimatação justamente, mas aqui na América do Sul a gente tem o Aconcagua também, que é muito famoso, tá certo? E quando eu falo famoso, infelizmente não é uma fama boa, é aquela fama que é uma montanha perigosa, tá certo? O Everest é por ter altitude aí, tá? Mas a questão e aí as dificuldades são impostas em cima da altitude, mas a questão de montanha perigosa é a dificuldade no processo de escalada, tá certo? E nós temos aí uma em cada continente para vocês verem, beleza? Bom, depois a gente recordou algumas informações aí sobre a formação geral básica que eu trouxe para vocês. Então a gente viu a cinética química, chamada de rapidez das reações químicas, equilíbrio químico, nós fizemos uma introdução aí. Depois a gente estudou os fatores que alteram esse equilíbrio, que é o que pauta aí nosso entendimento para falar sobre essa questão da respiração em lugares diferenciados, e a gente vai continuar falando disso na atividade 4. E aí a gente falou sobre o equilíbrio ácido-base. Bom, desse equilíbrio ácido-base, ácidos é considerado forte quando a gente tem uma ionização total. Ou seja, há toda a liberação dos cátions, tá certo? Sob a forma de H3 ou a mais. Porém, em alguns casos, a gente vai ter um equilíbrio químico demonstrado aqui. Deixa eu colocar a minha canetinha para mostrar para vocês essa relação que a gente vai conversar hoje. Então, a gente tem aqui o equilíbrio químico, certo? Que a gente conversou tanto. E aqui nós temos ácidos fracos. O que é um ácido fraco? Ele não se dissocia totalmente, tá certo? Se a gente tem um ácido que é considerado forte, a ionização dele vai ser HA mais água. Então, eu vou usar aí a equação de Bronsted-Lowry, que nós trabalhamos tanto, tá certo? E vou colocar aqui, ó, H3O mais A menos. E o que eu fiz aqui de diferente? Eu coloquei só uma seta, diferente da de baixo que eu coloquei, que é a seta dupla. Então, a gente tem aqui a formação de um equilíbrio, tá? Tomara que não pegue na Natália. Equilíbrio, tá? Acentinho. Bom, então, quando a gente fala desse processo, a gente vai olhar aqui para essa situação quando a gente já tem ácidos fracos, a apresentação do grau de ionização. Esse alfa é o número de mols ionizados, Ni, sobre o número de mols total. Se o alfa é igual a 1, significa que Ni é igual a N. Nossa, esse igual saiu horrível, né? Peraí. Não é marca-texto, é caneta. Igual a N. Agora, se alfa é menor que 1, significa que Ni é menor que N. O que é o Ni isso, Maia? O Ni, galerinha, é justamente isso aqui, ó. Isso daqui é o Ni. É o número de mols que vai para essa fase ionizada. E o N total é o N que foi colocado, tá certo? A quantidade da concentração sem colocar adição de água aí para fazer o processo de dissociação antes. Então, quantos mols realmente você tem aí que você preparou desse ácido? 0,1 mol por litro. Só que quando você colocou ele para misturar em água, você vai perceber que ele não está ácido. Então, a quantidade de mols ionizados que foi para essa concentração é uma quantidade bem menor, 0,002 mol por litro. Tá mais baixo. Então, é 0,02 sobre 0,1, né? A gente já vai ter uma diferença aí. Beleza? E aí a gente faz 0,02 dividido por 0,1. Você vai ter um valor, um número adimensional que você pode multiplicar o número puro, né? Como dizem os matemáticos, que você vai multiplicar por 100 e você vai ter a porcentagem. Beleza? Então, essa é a relação. Você nunca vai ter o Ni maior que o N, porque você não pode ter um resultado maior de íons do que o que você colocou e sofreu ionização, essa separação, tá? Bom,
Continuando, então, aí quando a gente falou sobre equilíbrios de ácidos fracos, por quê? Porque quando a gente fala no nosso corpinho, a gente está falando de gases dissolvidos. E um desses gases, que é o que mais implica nessa questão de equilíbrio, é o gás carbônico. O gás carbônico, pela nossa respiração e na respiração celular, nesse caso também, a gente tem a liberação do CO2, que ele se mistura com a água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico em água, ele se transforma em bicarbonato, liberando H+. E essa concentração de H+, é da onde a gente calcula o pH. Tá certo? O que é o pH? É o menos log da concentração de H3O+, que vocês também estudaram com a professora Roberta. Ficou meio estranho isso aí, né? É que ficou apertadinho. Mas vocês estudaram com a professora Roberta em matemática, vocês estão lembrados? Bom, então esse equilíbrio químico, é por isso que a gente traz isso para vocês, porque dentro desse equilíbrio aqui, ele é importante ser estudado para a gente entender aonde você vai ter o processo de acidose respiratória, por exemplo, quando você tem um aumento dessa concentração aqui, do H3O+, beleza? E quando você vai ter uma alcalose, ou seja, quando essa concentração diminui por questão de saída do CO2, tá certo? E isso pode acontecer em momentos não só a partir de exercícios físicos, como eu já expliquei em um outro aprofundamento dentro do nosso trabalho, mas também dentro do processo de respiração quando a gente está escalando. E por quê? Quando a gente está escalando, o que a gente viu nas altitudes? Que a pressão externa ela é reduzida. Pô, então vamos pensar, se a pressão externa ela é reduzida, então todos os gases externos caem a quantidade. E a nossa respiração já fica na questão da dificuldade, porque quando a gente respira, a gente precisa de uma certa quantidade de gases das quais nós estamos habituados. E essa respiração se torna difícil porque a disponibilidade da quantidade do gás que é necessário, nesse caso é o oxigênio, ela é menor. E, consequentemente, outros gases também ficam menores, né, a disponibilidade deles. E isso faz com que o corpo comece a falar assim, olha, tá faltando gás, falta aquele gás, né, a substância gasosa. Na concentração, eu desloco o equilíbrio. É isso que vai acontecer no nosso corpo. E aí a gente perde o gás associado, por exemplo, à hemoglobina, que faz o processo de transporte, e fica essa hemoglobina desligada do gás que precisa ser levado às células. Tá certo? E aí vem os efeitos que a gente falou tanto aqui, né? Causado justamente por essa falha aí no nosso organismo de entender que a região onde a gente está também tem baixa quantidade de oxigênio. Tudo bem? Então, ó, lendo aqui o nosso PowerPoint, vamos lá. Parte do gás carbônico liberado pelos tecidos é transformado por ação da enzima anidrase carbônica em ácido carbônico, que se dissocia nos íons bicarbonato, HCO3, e H3O+, que foi o que a gente viu lá, contribuindo, então, para a manutenção do controle do pH. Então, essa relação, quando o nosso corpo percebe o processo de alcalose, ele já emite gás, o CO2, para aumentar justamente o pH, tá certo? Para diminuir, né, o controle do pH. Se tem mais H3O+, o pH diminui. E assim você tem uma coordenação do nosso corpo em relação a isso. Bom, mas o contrário também é verdade. Então vamos falar agora do gás oxigênio em relação a essa concentração aqui que a gente está vendo. A redução da pressão, então o que a gente está falando, redução da pressão. A redução da pressão acontece em altitudes, tá? Desloca o equilíbrio para formar quem? Formar CO2. Espera aí, onde é que está o CO2? Do lado esquerdo da reação. Então, se vai formar, está deslocando para o lado esquerdo, beleza? Se está deslocando para o lado esquerdo, o outro equilíbrio aqui também vai deslocar para o lado esquerdo. Ah, o que está acontecendo, gente? A concentração de H+ está caindo. Opa! Então, se a concentração
de H3 ou mais tá caindo, significa que o pH é o contrário, ele vai aumentar, ele vai se tornar mais alcalino, tá certo? Bom, o que acontece é que em baixa pressão, o que a gente tem? Menos oxihemoglobina. O que significa oxihemoglobina? É essa daqui, gente. Essa é a oxihemoglobina. Então, é a hemoglobina associada com o oxigênio, que vai levar esse oxigênio até as células. E as células vão respirar esse oxigênio para fazer a metabolização, para produzir o CO2, tá certo? Para expelir o CO2 depois da metabolização dela, perfeito? Se cai essa concentração de oxihemoglobina, então isso daqui está diminuindo por quê? A baixa pressão teremos menos oxihemoglobina necessária para a sobrevivência e mais hemoglobina e oxigênio. Então, o que acontece é que a gente está tendo um deslocamento de equilíbrio nessa situação aqui, ó. Nossa, ficou horrível isso aqui. Deixa eu apagar aqui e fazer uma seta mais decente para vocês observarem. Então, a gente vai ter esse deslocamento acontecendo quando a gente tem região de baixa pressão, altitude, né? Região de grandes altitudes, beleza? Então, o que acontece é que eu vou ter mais oxigênio disponível dentro do nosso corpo. Mas por que está acontecendo isso, Sumaia? Porque você está respirando, só que tem baixa quantidade de oxigênio do lado externo. Então, esse oxigênio ele entra, mas aí você tem que ter um equilíbrio dentro do seu corpo. Seu corpo já estava no equilíbrio, mas falou, tá faltando oxigênio aí. Beleza, então se está faltando oxigênio, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o oxigênio da hemoglobina e jogar ele na forma gasosa, dentro do sangue. E aí você não consegue absorver oxigênio. Aí você tem o quê? O cansaço, né? Porque o seu corpo não consegue trabalhar. E aí, em contrapartida, muitas das suas células vão começar a entrar numa outra forma de metabolismo. E dentro dessa outra forma de metabolismo, ela vai causar um outro efeito dentro da reação química. Então, olha só como o nosso corpo ele fala assim, ó, não tem essa rota, porque está sem isso, então eu vou começar uma outra rota, né? Bom, o que acontece então no nosso sangue, Sumaia? Olha só. No sangue, a gente tem os valores de pHi mais comuns entre 7,35 e 7,45. Essa janela, ela não pode ser maior, então pode chegar até 7,8, mas não aumentar que isso, tá certo? Então, quando ela já chega em 7,8, a gente está no quadro de alcalose. Ou inferior a 6,8, significa que a gente está numa situação de acidose. E isso, muito abaixo, muito acima, a gente pode ser levado a óbito. Então, Sumaia, o que o nosso corpo faz para poder melhorar essa situação? Ele começa a excretar, olha como o nosso corpo é super inteligente, né? Ele começa a excretar via urina, água e bicarbonato. Começa a sair na urina, tá certo? E aí, o que acontece com a excreção disso é que, como a gente estava tendo um equilíbrio voltado para essa situação aqui antes, agora ele deixa de vir para essa situação, porque ele está saindo. Isso daqui vai sair pela urina. Se isso sai pela urina, você já volta com o equilíbrio para formar mais, tá certo? Para formar mais desse cara aqui que está sendo excretado. E aí você tem um retorno no equilíbrio do pH. Olha como o nosso corpo é super inteligente, né? Bacana isso. Bom, só que perder água e perder bicarbonato também não é bom para o nosso corpo. E aí o que acontece, Sumaia? Bom, aí que você tem que beber muita água quando você está em situação de altitude. Justamente por conta dessa perda de águas e de eletrólitos na forma de bicarbonato. Então você precisa passar mais água, tá certo? Imagina que você está numa situação assim, geralmente altitude, o lugar é mais frio, a nossa tendência natural é de não beber água, né? E aí o que acontece é que você precisa beber água. Com a excreção de água, o sangue fica mais espesso. E aí esse sangue mais espesso vai causar um maior trabalho para o seu coração.
Tá certo? Então, por isso que beber água também se torna importante, já que a gente sabe que os nossos fluidos são a base aquosa, né? Então, por isso que a água é importante para a vida na Terra, se a gente for pensar disso, porque a gente já discutiu isso no nosso aprofundamento lá na atividade 1, certo? Quando a gente vai procurar vida, geralmente, vida até extraterrestre, a gente procura se tem água, né, dentro dos planetas. Mas a gente discutiu também que pode não ser vida baseada na água, tá certo? Bom, então aqueles filmes de ET que a gente vê que vem procurar água aqui na Terra, né, cai por terra, se eles forem à base de outros compostos químicos. Bom, mas aí dá pra gente conversar várias coisas e trazer várias informações a respeito. Bom, o que eu tenho mais para passar para você? Ah, tá, a quantidade de oxigênio, já expliquei quase tudo. E aí, caminhando aí dentro da nossa relação e falando já sobre a questão do pH, eu trouxe para vocês aí a escala de pH, onde a gente falou do ácido estomacal, né, que está entre 1 e 2, então a gente tem aqui, ó, o nosso estômago. E aí eu trouxe para vocês aí dentro, quando a gente falou sobre a importância de entender sobre o pH e sobre o nosso corpo, eu trouxe para vocês aí um extremo dentro de nós, vocês lembram? Esse extremo dentro de nós foi para falar justamente sobre a Helicobacter pylori. Vocês lembram dela? H. pylori. Tá certo? Então essa bactéria que a gente viu, ela infecta, né? Ela tá aqui, ó, o nomezinho dela, tá? Então, ela infecta o nosso estômago e aí ela, por excreção de urease, ela transforma, quando você tem a questão da urease, ela transforma aí a ureia em neutralizando os ácidos em volta. E aí o pH do estômago, que é super ácido, ela consegue ter uma convivência mais normal, porque em volta dela, por conta dessa proteína que ela excreta, né, essa enzima, ela acaba deixando o pH em volta dela mais ameno, por volta de pH 5, pH 6, que é um pH onde ela consegue sobreviver melhor. Enquanto isso, ela vai ali excretando outros tipos de substâncias que a gente viu, da qual, infelizmente, acaba danificando as nossas células das mucosas. Tá certo? Então, as nossas células que protegem ali, que fazem um revestimento do intestino, e aí a gente vai ter, né, as pessoas começam a ter gastrite e também, além da gastrite, a úlcera, tá certo? Aí seria a úlcera provocada pela H. pylori. Como que isso é descoberto? A gente viu também no videozinho que eu trouxe para vocês, vocês estão lembrados? A gente descobre quando a pessoa toma uma substância onde o carbono da ureia está marcado, então essa substância contém ureia. Quando chega lá no estômago, esse carbono marcado, se for, ele não seria digerido, mas já que a bactéria vai usar isso a seu favor, né, essa substância, para excretar e neutralizar ali o meio em volta dela, você libera CO2 lá no seu estômago. Esse CO2 é o carbono marcado, que vai fazer a volta pela corrente sanguínea no seu corpo, vai sair no seu pulmão e aí você vai fazer o teste, tipo um bafômetro. Olha que interessante, não sei quanto tempo leva, tá, gente? Mas olha que interessante como que se tem que pensar a respeito. Primeiro demorou-se muito para descobrir essa bactéria e o tratamento com ela, ele é muito longo, tá certo? A base aí de antibióticos, entre outros remédios também para tentar neutralizar a acidez, já que você tem uma ferida exposta e aí o ácido estomacal tá caindo ali direto e por isso fica essa parte meio irritante. Então, quem já passou por problema de dor de estômago sabe muito bem o que eu tô falando, porque é uma dorzinha bem incômoda, você não tem posição, porque o negócio continua doendo, né? Ele não melhora. Bom, então aí vem algumas sugestões de vídeos para vocês assistirem, vocês alunos em casa ou os professores, né? A gente tem tanto os vídeos como também alguns assuntos para trazer sobre os esportes. A gente viu aí que o ideal dentro de um esporte é justamente você ir o mais próximo possível da sua prova que você vai realizar,
tá certo? Para que não precise de aclimatação. A nossa fisiologia, nesse caso, ela combateria esse processo de baixa quantidade de oxigênio no sangue, produzindo mais hemácias. Então, aí, o nosso corpo perceberia que precisa de mais hemácias, e aí eles vão produzir mais hemácias, que é onde está ali, é onde vai fazer o processo da hemoglobina. Beleza? Bom, e então, já findando aí dentro desse processo, tudo que a gente fez, o nosso sobrevoo aí de toda a atividade, que eu espero que vocês tenham gostado, né? Claro que, Sumaya, tem parte lá de matemática, do log. Gente, a química é uma ciência que ela é exata. E dentro das exatas, ela vai ter que usar a matemática. Ela é uma ciência que ela tem a linguagem própria, porque ela vai descrever as substâncias. Então, cada substância tem uma formulação, porque é formado por compostos químicos, os elementos químicos ali, que vão dar a natureza daquela espécie química e o porquê que aquela espécie química reage daquela forma, vem das ligações e das substâncias que estão ligadas, né, dos elementos que estão ligados. Então, é uma ciência que eu acho muito divertida, porque você consegue observar ali o porquê que as coisas acontecem, como elas acontecem ali. A física também é legal, tá, gente? E a biologia dá essa interação do, nossa, mas tem vida por causa disso. Então, você tá vendo como a parte de ciências da natureza são super conectadas? Então, eu acho que essas ciências, né, quando a gente estuda ciências da natureza, é super bacana e é por isso que eu sou apaixonada por essa área. Vamos retomar o que a gente viu hoje. Então, a gente viu nessa sistematização das últimas aulas, a gente falou sobre o pH do sangue, como eu trouxe para vocês, os efeitos da altitude no sangue e nos músculos que acontecem, tá certo? Pessoal, não esqueçam de avaliar a nossa aula, então vai aparecer o QR Code aí para vocês, tá certo? Eu sei que sempre eu esqueço, mas tá aí para vocês. Agradeço a participação de vocês desde já. E um ótimo estudos a todos vocês. A gente se vê na nossa conversa daqui a pouquinho com a nossa próxima aula, tá certo? Até lá!